noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente, reunidos em nome de Deus para mais uma reunião do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Hoje, dia 6 de julho de 2020, estamos aí atravessando uma pandemia. Esperamos, nesse momento, que todos estejam vibrando positivo, todos estejam em oração pelo nosso planeta. Então, para dar início à reunião da noite de hoje, nós vamos convidar o Esdras, em primeiro lugar, para cantar uma música, para preparar o ambiente para a nossa reunião. Por favor, Esdras. Não sou santo, nem sou anjo, nem demônio, eu sou eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição. Só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já morri. Eu sou contradição, mas tenho coração. Só Deus é coerente. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai, perdoa. Eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Após essa música tão maravilhosa, que apazigua nossos pensamentos, nossos corações, nós vamos pedir a nossa irmã Maria Auxiliadora para fazer a prece inicial e começarmos a reunião da noite de hoje. Gostaria imensamente de saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Mestre Jesus Cristo. E neste momento tão único, daremos por iniciada mais uma reunião pública do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo. Então vamos elevar os nossos pensamentos até o alto, ao nosso Criador, Deus Pai Celestial. Queremos agradecer, Senhor, pela vida, pelo dom da vida, pelo dia, pela noite, pela natureza,
pelas flores. Queremos agradecer a todas as coisas, criaturas do universo. Queremos agradecer por todos os momentos proporcionados às nossas vidas. Queremos agradecer a transição que outrora o planeta Terra passa. Que possamos ter coragem e fé para superar, trabalhar e com muita fé acreditar que os desafios poderão ser vencidos. Agradecemos tudo que nos é proporcionado. Não temos nada a pedir, Senhor Deus, porque já nos envia os recursos necessários para que possamos seguir em frente como seres humanos e habitantes do planeta Terra. Deus Pai, que cuida de cada um de nós, sem cessar, a todo momento. Agradecemos o trabalho imensurável da espiritualidade superior que nos tem amparado dia e noite, sem cessar. Queremos agradecer as bênçãos que cada um de nós, deste núcleo espírita que é o Eurípides de Barçanufo, temos recebido durante todo esse processo. Abençoe, Senhor, com saúde e paz a cada um que está ligado à nossa casa espírita. E estenda, Senhor, todas as bênçãos àquelas pessoas que não têm a oportunidade de conhecer o grande amor e divino que nos cobre de bênçãos. Tende compaixão, Senhor, de todas as pessoas jogadas nas ruas neste momento, que não têm um teto, que não têm alimento e que não têm o amparo, que não têm família. Tende compaixão e misericórdia, Senhor. E com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, vamos dar por iniciado mais uma reunião desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe-nos as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos da prática de todos os males, principalmente contra o nosso semelhante e a nós mesmos. Assim seja. Agradecemos a colaboração da nossa irmã Maria Auxiliadora e pedimos agora a entrada, a palestra, do nosso irmão Emerson, que está contribuindo conosco essa noite. Emerson, fica com a palavra. Queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Nós nos reunimos em torno do tema proposto para os estudos desta noite, os órfãos, do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E rogamos a Jesus nos inspire, nos ampare e nos proteja em todos os instantes, para que aqui nós possamos retransmitir a sua vontade, a sua verdade, as mesmas de Deus. Os órfãos. Meus irmãos, sendo o planeta de provas e expiações, destinação que está aproximando-se do seu final, nós sabemos disso, mas ainda de provas e expiações, contextualizamos para entender melhor a qualidade e a necessidade geral, ou em outras palavras, o perfil didático evolutivo dos espíritos que se matriculam na nossa escola, ou hospital, ou dependendo do ponto de vista, prisão, planeta Terra. Os espíritos que vêm para cá são os degredados, são aqueles que fracassaram nas suas tarefas e ficaram bastante aquém do que se esperava deles na integração de uma sociedade harmônica, maior e mais ampla, que é a dos filhos de Deus,
que são aqueles que se candidatam a uma futura escola apostolar, onde poderão servir ao Cristo em Jesus, ou o Cristo através de outros espíritos também cristificados, dependendo da vontade, da afinidade de cada um no universo. Os espíritos que vêm para cá perderam a oportunidade de seguir adiante em outra circunstância, quando a casa que lhes favorecia o progresso teve que mudar de destinação, e eles, por falta de idoneidade com as novas características desta casa, tiveram que ser degradados. Eles tiveram que sair da sua casa porque aquela escola não lhes oferecia mais as condições ideais para o seu estado pouco adiantado de evolução. E como Deus generoso tem muitas mansões espalhadas pelo universo, nos ofereceu essa casinha onde nós nos matriculamos para a retomada do nosso progresso. Mas que é um espírito de provas e expiações? Se não um espírito que tem que passar por problemas, por tentações ou tensões, de forma que ele aprenda a lição por medida, de forma que, aprendendo esta lição e adquirindo mais experiência, ele possa recuperar a sua casa? Os que se matriculam no planeta Terra estão buscando a experiência que eles ainda precisam conquistar e o conhecimento que eles ainda não têm. A fase é dual, e é muito simples se compreender a dualidade desta fase evolutiva. Tudo funciona baseado em contrastes. E é do contraste que advém o que nos interessa do ponto de vista evolutivo, o subproduto, a lição e a experiência. Daí o fenômeno astronômico da noite, depois do dia. Do forte e do fraco, do alto e do baixo, do belo e do não tão belo, e assim sucessivamente. Mas nenhum destes fenômenos, pois que são duais, são definitivos. Tudo o que nós fazemos repercute na dinâmica geral do universo, que tudo regula e que nós chamamos de lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não é para punir os maus, que agem, portanto, com maldade, nem para premiar os bons que entenderam a mensagem. Ela mantém a harmonia do universo, ela mantém o equilíbrio, e ela não impede que o universo perca o seu propósito de utilidade. Então, se porventura nós escolhemos a estrada reta e iluminada por Jesus, nosso Senhor, nós nos harmonizamos com a lei, e todos os nossos atos passam a ser uma manifestação dessa harmonia interior conquistada, a evolução que nós atingimos até determinado patamar. E o universo, que tudo regula e tudo administra, trata de devolver para nós mesmos a harmonia que nós derramamos. E quando nós recebemos essa harmonia, recebemos um verdadeiro incentivo para continuarmos na estrada reta do progresso, cultivando dentro de nós mesmos o ensinamento luminoso de Jesus, na sua boa nova, na sua boa retransmissão da palavra de Deus. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Tudo que Jesus nos ensinou é bom, é a máxima expressão da verdade. Mas se porventura eu desejo agir em contradição com essa lei, que é uma lei de beleza, de generosidade, que nós chamamos de amor, naturalmente que o Pai, que tudo sabe e tudo pode, e manifestou-se de maneira absolutamente perfeita nesta lei que regula tudo, a lei de causa e efeito, ou o karma dos hindus e dos budistas, dos orientais como um todo, ou qualquer outro nome que se possa dar, pois que a mesma função trata de fazer com que aquele que manifestou desordem, desarmonia, pois que dentro de si ainda não está desarmonizado, receba a lição necessária, que é a repercussão das suas próprias ações infelizes. Quando isso ocorre, ele talvez interprete que está sendo punido, mas não está. Talvez ele interprete que agora ele tem que sofrer, mas não necessariamente, ou pelo menos não conforme ele interpreta, de maneira reducionista e imediatista. O universo está apenas dizendo para ele o que é que ele precisa fazer para melhorar-se, porque é um efeito das ações que ele promoveu pelo seu próprio livre-arbítrio soberano, sempre relativo no homem, mas ainda assim livre-arbítrio, pois que manifestação de Deus nele. Se ele faz más escolhas, o resultado só pode ser ruim e desagradável. Se ele atua contra si mesmo e manifesta esse desacerto, daí a palavra em português pecado, que vem do latim peccatum, e que significa desacerto, naturalmente que ele tem uma medida do acerto que lhe falta. Se ele persistir no desacerto, vem mais desarmonia e mais resposta que ele interpreta como desagradável, pois que dolorosa, promovendo sempre a mudança de trajetória para um rumo melhor,
que ele só conseguirá quando mudar de atitude espiritual e buscar a harmonia com a lei que lhe falta. É quando ele realizar dentro de uma conversão, ou seja, de um derramamento de dentro para fora, a mudança necessária para que ele possa se abrir a novos caminhos e a novas experiências. Então agora entramos mais diretamente no nosso tema. Por que é que Deus permite órfãos no nosso planeta? Se é talvez das coisas mais dolorosas de se ver, talvez sejam aquelas em que, em contemplando a sociedade, nós tenhamos o mais escancarado sintoma da nossa decadência e da nossa falta de fraternidade, nossa falta de amor. Por que é que Deus permite que justamente as crianças, aquelas mais frágeis, as mais necessitadas, muitas vezes, daí nós as reconhecermos como órfãs, essas crianças, não podem ter um pai ou o carinho da mamãe, a proteção deles, mesmo que num lar dito simples, humilde, mas que abençoado por ter um papai e uma mamãe? São alguns motivos que só podem ser compreendidos na parábola da justiça, pelo menos em se levando em conta uma civilização e, é claro, a metafísica, o que é superior à física e que de longe ultrapassa os liames de uma encarnação só. Convenhamos, meus irmãos, não é sequer possível falar de Deus se nós falarmos de uma encarnação só, porque a vida não faz sentido. Deus é todo ele justiça, porque a justiça é um rebento direto da harmonia do Pai manifesta na sua lei. Deus é toda generosidade. E antes de tudo isso, Deus é soberanamente amor. Deus é todo ele amoroso, generoso, como indica a parábola do filho pródigo, que retornou ao seio do pai, e o pai o aceitou incondicionalmente, porque percebeu que a experiência que o filho tinha vivido era verdadeira e o seu arrependimento também, e que havia principalmente mudança de atitude espiritual. Se o pai é todo generoso, e se nós interpretarmos a experiência da evolução, como querem alguns, numa encarnação só, fica completamente impossível se compreender toda essa generosidade e todo esse amor. Nós temos que avaliar a evolução de um ponto de vista muito mais amplo. E à luz da reencarnação, coisa que o Espiritismo também elucida, e elucida de maneira excelsa, luminosa, nós começamos a compreender realmente o fenômeno sem nenhum interesse em julgar, muito menos em justificar orfandade. Explicar é uma coisa, é compreender o fenômeno, entrar nos detalhes, é observar o que está por detrás das aparências. Justificar é tornar justo, é dar um ar de justiça. Mas, mesmo se nós olharmos por esse prisma, há alguma coisa de justiça no fenômeno da orfandade, mas jamais será justificável. É explicável conforme poderemos ver agora. No plano espiritual, os espíritos reorganizam seus futuros cometimentos na matéria. Vinculados a um planeta de provas e expiações, são apresentados as provações que foram elaboradas para eles, e com as quais eles têm que, no mínimo, concordar quando começa todo o processo. Vindo à luz da encarnação, ele é exposto a todos estes problemas, porque são ensejo da lição que eles têm que aprender. Pois que a tentação é uma tensão, uma provocação, e ela em si não é nem boa nem má, sendo neutra, e não sendo, em hipótese alguma, neutra a nossa atitude com relação a elas, que é o que é decisivo, é o que importa. O espírito vem à luz da encarnação e é exposto às experiências que ele precisa conquistar e aos fenômenos que promovem essa experiência pelos quais ele tem que passar. Se o planeta de provas e expiações, ele é submetido a provações, problemas. E aí vem as tentações e as tensões. Mas como também, ainda que nos seus últimos capítulos, mas ainda permanece como planeta de expiações, tem também um pacote de constrangimentos dos quais ele não pode fugir, porque é uma espécie de constrangimento perante a própria consciência na justiça da qual não pode fugir mais. Justiça é justeza, ajuste. Então o que é justo é o que está ajustado. Não pode pesar de maneira descompensada na balança. Mas queiramos desejar que sejam somente provações, ainda que não sejam. Vamos avaliar mais diretamente a questão dos órfãos. Por que Deus permite órfãos no nosso planeta? Primeiro, porque isso é necessário como experiência pela qual tem que passar aquele que tem karma negativo acumulado como órfão. Dentro da lei de causa e efeito, existe uma ação no seu passado espiritual que explica este efeito. Até aí não há juízo moral, apenas uma questão analítica da lei de causa e efeito. Se ele reencarna como órfão, é uma experiência da qual ele necessita, seja porque escolheu,
por algum motivo, como o caráter de alguns espíritos missionários, que vêm para apressar a marcha da humanidade e pedem dificuldades, o que é raro, mas é perfeitamente real, como também aqueles que precisam da provação, associado a um conjunto também de expiações, por causa do seu passado espiritual. Esta é a razão kármica. Esta é, dentro da lei de causa e efeito, a linguagem nossa dos espíritas, que explica por que eles têm que passar por essas experiências. Mas e com relação aos pais? E com relação à família e à sociedade? Deus basicamente permite que esses órfãos venham expiar os seus males anteriores, assim como também viver estas experiências muito difíceis e dolorosas para tantos, porque Ele quer inspirar certos pais a adotá-los. Deus suscita através da situação dramática, muito dificultosa e mesmo triste dos que padecem a orfandade, a fraternidade e a caridade verdadeira no coração dos candidatos à paz. Muitas vezes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, esses pais têm participação na situação porque esses espíritos agora encarnados e chamados de órfãos vivem. Se eles soubessem que foram muitas vezes causadores em grande parte desse drama, agora em aceitá-los, não fariam verdadeiramente um gesto de caridade, mas o cumprimento de um dever. Ao mesmo tempo em que outros pais, que têm no seu passado espiritual essa necessidade, pois que foi produzida, de agora reerguerem algum querido irmão de outras paragens talvez, mas certamente de experiências pregressas, para que associadas às duas necessidades evolutivas, mutuamente possam se proporcionar os benefícios evolutivos e as aquisições devidas. O Espírito, portanto, vem e no seu pacote de provações muito dolorosas está a orfandade. Se o caso for muito grave, a bem da verdade, dificilmente encontrará esses pais que lhe proporcionem a família que nos parece realmente tão justa e tão desejável. Mas se houver possibilidade e no seu mapa kármico houver as atenuantes que se aplicam, poderão encontrar pais generosos que os recebam. Entretanto, esses pais, em o recebendo, devem pensar claramente que se aceitam as incumbências de adotar e de assumir a função de pais com relação a esses espíritos, devem tratá-los como se biológicos fossem, como se verdadeiramente órfãos não fossem, mas como queridíssimos irmãos, filhos de Deus, e que entram no nosso campo de ação para que nós possamos oferecer do nosso coração, dos nossos recursos, oferecendo o nosso lar, a nossa presença, a nossa companhia e tudo o que nós pudermos oferecer para o seu soerguimento no campo da educação, que é uma educação holística, esta a qual nós nos referimos a espiritual, não somente a material, e a que prepara para o mercado de trabalho. Os espíritos vêm e precisam encontrar um lar. Nem todos encontram, nem sempre única e exclusivamente por causa do seu passado espiritual, mas também por causa das limitações de cada povo. São limitações muitas vezes de ordem religiosa, como se pudesse olhar para um querido irmão assim e dizer: não vou adotar, isso é o karma dele. Poderia-se observar exemplos assim, e essa corrente de pensamento em algum país, não vamos citar porque não desejamos julgar, nem apontar defeitos, nem criticar negativamente. Outros por causa de preconceito racial. Acreditem, meus irmãos, estamos em 2020, ainda existem pessoas que têm preconceito racial, não compreenderam que somos todos irmãos, filhos de Deus, e que Deus não faz distinção entre os seus filhos, ainda que as aparências muitas vezes possam levar alguns a entender que nós somos essencialmente diferentes. De maneira alguma, somos essencialmente os mesmos para Deus, circunstancialmente com algumas diferenças, como nem todas as pessoas vestem as mesmas roupas, nem todos vestem os mesmos corpos físicos, nem todos nascem nos mesmos lugares, etc. Assim como também preconceitos econômicos, por se sentirem ricos, abastados demais e não desejarem de maneira alguma imiscuir-se com os menos abastados, pois que talvez interpretados como sendo não merecedores daquilo que eles pensam merecedores foram eles. Quando a fonte é Deus, toda riqueza, todo esplendor, toda glória verdadeira vem de Deus, e que é verdadeiramente rico caminha com Deus, e por ser rico descobre que tendo tudo não precisa de quase nada.
Verdadeiramente rico para Deus não é aquele que detém ou retém muito, é aquele que já tem perfeita consciência de que precisa de muito pouco. E assim sucessivamente, as mais diferentes explicações. Mas, no fundo, meus irmãos, sem querer julgar ninguém, nem apontar o dedo jamais, porque nós nos recusamos a adotar e porque é que ainda existem tantos órfãos em todas as sociedades, praticamente em todos os países do mundo, o egoísmo. É o egoísmo, meus irmãos, que nos impede. Nós ainda não abraçamos o todo. Nós não nos compreendemos verdadeiramente como irmãos fraternos uns dos outros. Quando é que nós vamos compreender? Quando é que verdadeiramente nós vamos olhar uns para os outros com um ar de fraternidade pura e verdadeira, oferecendo incondicionalmente daquilo que temos, como disse o apóstolo após a conversão? Isso que eu tenho não é grande coisa, mas do que eu tenho eu te dou 100%. Ou seja, a minha riqueza verdadeira, essa eu compartilho. Essa que as pessoas pensam que é riqueza verdadeira, que é apenas uma pseudo-riqueza de coisas materiais, essa não tem tanta importância, porque o que vem do coração, isso é mais importante, o Espírito de Deus, a sua palavra. Observemos que muitos adolescentes entre nós que foram órfãos, como também alguns que conseguiram encontrar uma família depois, e mesmo alguns que com muita dificuldade tiveram uma família desde o princípio, estão no plano espiritual em situação muito infeliz. E antes da encarnação, sofrem muito, porque não têm compreensão da lei e de maneira muito superficial a interpretam, sempre com conclusões imediatistas. Por causa das más escolhas, sofrem no plano espiritual, no astral inferior, vinculado ao orbe. Não me refiro ao astral mais denso, na intimidade do planeta, mas no orbe, que se chama umbral médio, espíritos muito sofredores que fracassaram. Desrespeitaram as próprias famílias, desrespeitaram as famílias dos outros e mesmo promoveram a destruição, a desintegração e a desarmonia de muitas famílias através de maus exemplos que foram manifestos de maneira profundamente infeliz, causando confusão nas artes, na literatura, nos péssimos exemplos que porventura deram. E no plano espiritual sofrem porque a consciência de culpa os faz sofrer e também a consciência de que não poderão participar da companhia daqueles que eles elegeram como os espíritos que eles amam e que não podem participar da circunstância que cabe a cada um deles no plano astral expiar. Porventura, sofrem indefinidamente, porque não compreendem que uma hora esse sofrimento vai acabar. Sabendo que já desencarnaram, não tem mais corpo físico, ainda que tenha um corpo astral, mas se ele já morreu, pensa, eu não posso morrer de novo, e o sofrimento não para. E assim prossegue esse estado de sofrimento, quando finalmente se aproxima o mentor e os chama para uma pequena conversa que ele sabe é prenúncio de futuro cometimento na matéria. O mentor mal se aproxima para apresentar a vaga que apareceu para ele e ele já diz que sim, eu aceito. E o mentor, calma que eu ainda não falei, você não ouviu? Não, mas eu sei que você vai falar, eu aceito. Ele, calma que você não sabe. Você vai me oferecer uma encarnação? Ele, vou oferecer. Então eu aceito. O que esses espíritos pensam? Eles pensam que na matéria eles vão ter no mínimo uma trégua para o seu sofrimento. Eles não entendem muita coisa além disso, mas eles entendem que é uma trégua. Então, se é uma trégua, eles topam qualquer parada. E o mentor insiste, calma que eu não te falei ainda o que vai acontecer. E ele, não, mas eu aceito. Ele, calma que você não vai ter pai. A encarnação que nós conseguimos para você não vai compreender a presença ali do papai, porque o espírito que aceitou só vai estar ali na concepção. Não tem responsabilidade, não tem maturidade. Ele não vai te acompanhar. Não, mas eu aceito. E ele, calma que eu não terminei. Você também, infelizmente, não vai ter mãe. A mãe que nós conseguimos para você está na subsociedade dos zumbis do crack. Ela, meio que do jeito dela, aceitou te conceber, mas ela não garante sequer que a concepção vai até o fim. Porque, coitada, está muito carente de equilíbrio e está numa situação lastimável. Mas ela aceitou a gestação. E mesmo assim, uma gestação em risco. Porque dependendo do que acontecer, você pode ser abortado. E é muito triste. Não, mas eu aceito. E tudo desenhado, tudo organizado, esse espírito volta para a reencarnação porque foi a vaga possível para ele. Ele desrespeitou famílias, a sua, a dos outros, desrespeitando-se a si mesmo.
Aí, quando vem a encarnação, não pode ser com o papai, a mamãe, tudo bonitinho, o lar equilibrado, as circunstâncias econômicas favoráveis e tudo mais. Porque ele precisa de um reajuste kármico. Ele precisa da medida da lição que ele não aprendeu. Ele precisa compreender o valor de uma família para que ele respeite em si mesmo a futura família que voltará a ter, como muito principalmente a família dos outros, porque todas as famílias são importantes. E aí vem a gestação, e ele fica vinculado à encarnação. E a gestação é muito complicada, porque a mamãe continua naquela situação dramática. Às vezes pensa em abortar, depois pensa melhor, desiste, vai adiando. Fato é que vem até o final da gestação e a mãe não tem outra opção a não ser realizar o parto. E o parto ocorre, e quando a criança nasce, ela é tomada de uma certa repulsa por aquele espírito que lhe é estranho, assim como também da responsabilidade que não quer assumir. E num caso dramático que nós nunca jamais desejaríamos, porque nunca julgaríamos também esse tipo de mãe, porventura ela decide jogá-lo na lata do lixo, e o joga, enrola num pedaço de pano, e aquele pequenino espírito reencarnado está numa lata de lixo e começa a chorar em altíssimos decibéis. Passa alguém, ouve aquele choro e pensa, mas isso é uma criança. Vai lá, encontra ela num pano enrolado, percebe que ela está viva, leva para o hospital. E lá no hospital, finalmente salva, ela tem a oportunidade de ser adotada por mais alguém. Claro que vai aparecer na imprensa, eles vão colocar o nome de Vitória, se for mulher, ou não sei que nome vão colocar se for homem. Geralmente para mulher é Vitória. Indicando que houve uma grande vitória, e houve de fato, porque veio a luz da encarnação. Essa pessoa começa a crescer, se porventura encontrar um lar e for adotada, deve agradecer muito a Deus, porque é uma extensão de misericórdia, no caso que eu estou ilustrando, não quero generalizar. Estou mostrando um exemplo. E nesse exemplo luminoso, que ilustra a questão, ou seja, elucida, derrama luz sobre a questão, quando começa a pré-adolescência, começam os conflitos, começa a compreensão melhor da própria condição, a depender do que lhe contarem, e se não for contado de maneira devida, equilibrada dentro do lar, alguém vai contar de maneira indevida e desrespeitosa fora do lar, mas vai contar, e a criança vai ficar sabendo, descobre que é adotada e começa a pensar e sofre e compara com outros exemplos e pensa, eu não pedi para encarnar, por que eu estou desse jeito? Pediu, implorou, topou qualquer oportunidade, porque no plano espiritual a situação era muito pior. Eu conheço, meus irmãos, alguns adolescentes que vêm me dizer isso e que só pensam em suicídio. Eu digo para eles, se a sua situação antes da encarnação não era nada boa, porventura, se eu tiver liberdade de dizer isso, eu não digo isso para qualquer um, eu digo porventura, e você agora tendo, no mínimo, as atenuantes aos seus padecimentos, com recursos da encarnação, sejam eles uma cama de hospital, se for o caso, a cama do próprio lar, os remédios, os analgésicos, os tratamentos, as terapêuticas, portanto. Se nessa situação você pensa em suicidar-se, imagine a sua situação com a soma do suicídio de volta para o plano espiritual, sem saber quando surgiria uma outra vaga em péssimas condições de profundo sofrimento. Não digo isso para aterrorizar os jovens, mas se chega ao ponto de ter que dizer a verdade nua e crua, é o que nós devemos fazer, para que compreendam a própria situação. Esses espíritos são rebeldes, persistentes nesses padrões infelizes. Ainda não compreenderam a lei de Deus que os alcança e que não os está punindo, porque o Pai nunca pune, mas nunca se esquece deles para que retomem a própria evolução. Se estão sofrendo agora, já estão se beneficiando da experiência na encarnação, na matéria, nesse plano tridimensional. É melhor que se aproveitem, porque podem se beneficiar enormemente dessas experiências, evitando no futuro que retornem quando surgir uma nova vaga em condições ainda mais difíceis. Em superando as limitações de agora, certamente que quanto mais nobremente forem vencidas as dificuldades, melhores serão os seus recursos em futura encarnação, até que tenham se libertado completamente das experiências ruins e das más escolhas que os colocaram na situação atual.
Certamente que quem aprende a respeitar a família agora, apesar de todo desrespeito pregresso, já se candidata a receber famílias melhores, até que ele esteja completamente reintegrado à sua família espiritual, de onde geralmente são formadas as nossas famílias, e ele possa voltar a participar dessa harmonia, aprendendo com seus queridos. É claro que a família na Terra é formada tendo em vista as necessidades de provas e expiações, mas sempre são esses espíritos retirados da família espiritual. Eu digo sempre no sentido geral. As exceções que se aplicam são dos casos mais graves, como também dos casos que são exceção por serem muito elevados dos espíritos missionários. Eu quero realmente generalizar quando eu digo que os espíritos são sempre tirados da família espiritual. Os muito difíceis da família espiritual que têm os seus difíceis, mas também esses que já compreendem que família para eles é uma coisa só. Todos os filhos de Deus são irmãos. E quando superarem essas dificuldades com resignação, buscando o equilíbrio interno e aceitando as dificuldades que agora a encarnação impõe, receberão, num futuro, talvez não muito distante, tudo isso que poderiam ter já recebido se tivessem eles mesmos adquirido o conhecimento da lei de Deus para superarem-se e melhorarem-se, evitando o abuso. Aqui na orfandade se aplica a mesma dinâmica geral que nós chamamos de causa e efeito. Se o abuso de um recurso, provavelmente ver-me-ei cerceado nesse mesmo recurso em encarnação futura. Não porque Deus observa e pune, mas se eu porventura acumulo muito dinheiro e faço mau uso desse dinheiro, não é interessante que eu receba mais oportunidade de acumular em outra encarnação. Naturalmente que eu que eu me reencarnarei sem recursos ou com muito poucos recursos, daí advém a miséria econômica, justamente para que eu compreenda como deve ser valorizado o que Deus deposita em nossas mãos como empréstimo. Esse empréstimo é para o nosso engrandecimento. Se nós empregamos mal e antes retardamos o nosso entendimento dessas coisas e, consequentemente, a nossa elevação para o Pai, lógico que ele não será cerceado. Aqui vale também, portanto, essa dinâmica. Quem desrespeita a família numa encarnação, ver-se-á sem família em outra. Se o caso for muito grave, será muito grave a circunstância em que ele se encontrar. Mas o planeta não pode deixar de abrigá-los, porque ele é de provas e expiações ainda. E se é de provas e expiações, para onde é que Deus mandaria seus filhos? É justamente para planetas como esse. E é por isso que os órfãos ainda vêm. Saibamos, meus irmãos, que a misericórdia de Deus nunca vai nos desamparar. É tudo uma questão de mudança de atitude espiritual. É olhar-se para si mesmo e dizer, afinal de contas, eu aceito tudo que Deus manda para mim, porque só pode ser bom. Se agora me faz sofrer, que Deus me dê forças para suportar o sofrimento. Não abuso, porque ninguém nasceu para ser abusado por ninguém. Não abuso. Abuso já é uma questão social. Aí a sociedade tem que ser acionada, os mecanismos de proteção. Como cidadão, nós temos que denunciar todo o abuso às autoridades competentes. Mas abuso não está na lei de Deus. Entretanto, aquilo que não é abuso, mas que é da minha realidade espiritual, que é do que eu estou vivendo do ponto de vista evolutivo nesse momento, isso eu aceito. Porque o Pai é generoso e o Pai me conclama a ascensão. A orfandade, meus irmãos, é das coisas mais desagradáveis de se ver nesse planeta, mas existe uma explicação para isso. E a explicação é o passado espiritual. Como não poderia ser diferente? Nós olhamos para o passado espiritual para aprender as lições devidas e evitar novos desequilíbrios, evitar a repetição dos erros cometidos. Nunca jamais para julgarmos ninguém, nunca para apontar o dedo. Nós não poderíamos dizer nunca jamais se o espírito escolheu a aprovação da orfandade ou se ela é produto do seu passado espiritual. Se é um espírito muito endividado perante a própria consciência, e é aí, consequentemente, a lei de causa e efeito, ou se é um espírito nobre, que passa por uma escolha que ele fez, ainda que se nos pareça muito difícil, para ele não é tanto, de forma que ele possa apressar a marcha do progresso da humanidade. Então, meus irmãos, quando Deus nos conclamar a adotar, adotemos. Quando nós percebermos que alguém precisa daquilo que nós temos para dar, um lar, ofereçamos esse lar. Saibamos recebê-lo como filho de Deus, não como espírito endividado. Saibamos oferecer dos nossos recursos, não cerceados, como se ele merecesse um tratamento inferior. Porque tudo isso, mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, vira
na contabilidade divina, tanto mérito quanto demérito tanto pesa a nosso favor, como pode, talvez, não ser tão valoroso se a nossa missão não tiver sido desempenhada e executada com a máxima harmonia e compreensão da lei de Deus. O Espiritismo nos mostra que a orfandade é apenas uma experiência temporariamente necessária, porque depois desta encarnação, além desta expiação, todos terão um lar. E ter um lar é maravilhoso. Agradeçamos pelas nossas famílias, agradeçamos pela encarnação que Deus nos oferece, agradecemos pelo planeta que nos é tão generoso, agradecemos infinitamente a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensina estas coisas e nos ensina a amar verdadeiramente e incondicionalmente. Desejamos a todos muita paz, muita luz nas famílias, nos corações, nas cidades e muita luz, muita paz e muito equilíbrio para o nosso planeta. E que assim seja. Fiquem com Deus, meus irmãos. Após essa palestra tão elucidativa, nós queremos agradecer a colaboração do Emerson e queremos pedir o Marlon para fazer a leitura, tradicional, nossa leitura tradicional da Agenda Cristã. Por favor, Marlon. Boa noite, meus irmãos. Nós faremos agora, como costumeiramente nós temos feito nas nossas reuniões online, a leitura do livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Você vai escolher um número de 1 a 10 e esta será a sua mensagem para a noite de hoje. Vamos lá na leitura. Ajude a você mesmo. Número 1. Não ambicione do seu vizinho senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Não ambicione do seu vizinho senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Número 2. Ajude a você mesmo. Não permita que os dissabores governem o leme de seu destino. Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. Número 3. Ajude a você mesmo. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Número 4. Ajude a você mesmo. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Número 5. Ajude você mesmo. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Número 6. Ajude você mesmo. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Número 7. Ajude você mesmo. Não apague o achote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não apague o achote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Número 8. Ajude a você mesmo. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Número 9.
Ajude a você mesmo. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Número 10. Ajude a você mesmo. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Agradecendo ao Marlon pela leitura, queremos chamar novamente o Esdras com suas músicas para cantar mais uma música para a gente. Agora, vamos agradecer ao Esdras também pela participação e é chegado o momento do nosso passe. Vamos pedir o Jânio para preparar todos nós para recebermos o passe virtual. Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs da nossa casa, nossa instituição, Eurípides Barçanufo. Após a palestra, chegamos à segunda fase da nossa atividade, que é o passe. Então, agora vamos elevar os nossos pensamentos, buscarmos a sintonia com o plano espiritual, com a equipe espiritual da nossa casa, do nosso patrono, professor Eurípides Barçanufo. Então vamos todos nós, já estamos apostos, os nossos corações e a nossa mente, nosso perispírito receptível para recebermos o tratamento, a fluidoterapia necessária para todos nós, encarnados e desencarnados. Então, meus irmãos e irmãs, nesse momento,
elevemos os nossos pensamentos e busquemos as forças de Jesus, suas mãos dadivosas, jorrando bênçãos sobre todos nós. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque é seu o poder, o reino e a glória para sempre. E assim seja. E assim, com esta prece, nós agradecemos e encerramos o nosso passe da noite. E assim seja. E conosco hoje sempre, e assim seja, Jesus. É chegado o final da nossa reunião. Queremos agradecer a todos pela participação, principalmente os nossos novos colaboradores que têm participado conosco. Que bom, a gente fica muito agradecida. E vamos pedir o seu Jeová, com a sua prece pitoresca, para encerrar a noite de hoje. E desejamos que todos fiquem bem nos seus lares, tenham paciência, porque dias melhores virão. Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. Queridos irmãos, boa noite. Após recebermos orações, palestra, músicas aos nossos corações, tudo isto em forma de ensinamentos, de acordo com o legado de Jesus a toda a humanidade. Queremos, neste instante, agradecer a Jesus, a Maria Santíssima, ao irmão maior Eurípides Barçanufo e toda a sua equipe espiritual, que tanto nos apoiam e dão suporte aos trabalhos de nosso centro Eurípides Barçanufo. Só temos gratidão a todos os ensinamentos que recebemos nesta noite. E do fundo de nossos corações, pois sabemos que todos nós, embora virtualmente em reunião, é como se fosse presencial, tão imensa é a nossa fé raciocinada nesse instante. E pedimos a Jesus, nosso modelo maior, que nos legou ensinamentos onde todas as religiões cristãs e outras mais seguem esses ensinamentos, que têm como base o amor
incondicional ao próximo. Então é com esse conhecimento que todos nós temos, é que pedimos a Jesus, a Maria Santíssima, a Eurípides de Barçanufo, aos nossos mentores anjos da guarda, que parta de cada um de nossos lares, que são pontos de luz no universo, refletindo bem, que esses pontos de luz se transformem em um feixe de luz e que isto seja irradiado a todo o planeta Terra, para que todos os lares e famílias deste planeta sejam contemplados com o que ora estamos recebendo aqui em nossa reunião virtual em cada um de nossos lares. E que esse feixe de luz, ao espalhar em todos os lares de toda a Terra, por que não dizer de todo o universo, levem em forma de luz, emanadas do nosso irmão, nosso Mestre, Jesus, luz da misericórdia a todos os lares, luz da justiça, luz da paciência, luz da abnegação, luz do entendimento, luz da fé, luz da solidariedade. Todas essas luzes que sejam refletidas também a todos os hospitais, a todos os presídios, a todos os trabalhadores, onde quer que estejam laborando, de forma a dar a cada um uma força, de forma a conseguir superar este momento de pandemia que tanto nos aflige, mas que essa luz seja um atenuante progressivo para até que passe este momento e com certeza continuar esta luz para a transição terrestre o mais rápido e o menos doloroso possível a toda a humanidade. E com esse entendimento, com muita fé, com muita esperança, e que nós, além disso, através de nossa reforma íntima, de cada um de nós, possamos amanhã, esta noite, receber mais ensinamentos e amanhã, ao amanhecer, possamos estar um pouco melhor do que estamos neste momento. E assim, declaramos como encerrada a reunião desta noite do nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Que assim seja. Boa noite a todos.